Então, boa tarde, meus fãs. Espero que vocês estejam todos bem. Hoje nós teremos uma aula incrível aí de estatística, tá? Mais especificamente sobre medidas de tendência central. Então, a gente vai verificar o que são essas medidas, como calcular, alguns macetes muito massa aí que eu vou passar para vocês no decorrer das nossas aulas. Talvez a aula não seja muito longa, mas vai ser uma aula muito proveitosa para vocês aí, principalmente quem vai fazer o Enem, certo? Então, para quem ainda não me conhece, sou o professor Erickson, sou professor de matemática, também sou formado em engenharia civil e já atuo há muito tempo aí na área de matemática, principalmente para concursos e pré-vestibular, especificamente o Enem. Então, pessoal, vamos lá. Então, o que nós vamos ver hoje? Nós vamos ver as medidas de tendência central. Quais são as medidas de tendência central, pessoal? Moda, mediana e média aritmética. A média ponderada também entra. Só que não esqueça, pessoal, do que eu vou lhe falar. A média ponderada ela é uma consequência da média aritmética. Então, só um momento. Então, pessoal, é muito importante que vocês tenham sempre em cabeça por quê. Esse conteúdo de estatística, ele é muito recorrente no Enem. Em todos os anos cai 3, 4 questões, principalmente sobre essas 3 medidas. Então, é importante que vocês sempre se assemelhem e se acentuem quanto a elas, tá? E aprenda a calcular. Aqui eu vou fazer para vocês um método de a gente ver o problema e verificar o que ele quer. Aí eu vou explicar para vocês, através do problema, o que é moda, mediana e média aritmética. Pessoal, só nunca esqueça que a gente vai começar hoje e nunca esqueça também quando você for resolver uma questão que tiver os 3. Você sempre começa pelo mais fácil. Quem é mais fácil? Moda e mediana. Por último, você calcula a média. Certo? Então, olha. Dando início à nossa aula, usar questões para aprender teoria. Selecionar as questões que envolvem os conteúdos e serem estudados. Identificar pontos importantes nos comandos das questões. Verificar quais ferramentas teóricas são necessárias para resolver as questões. E repetir esses passos com vários assuntos, para assim adquirir destreza e facilidade na resolução de problemas. Então, aí é mais uma dica para vocês, né? E 4 dicas importantíssimas para vocês solucionar problemas envolvendo não só a parte da estatística de medidas de tendência central, mas outras medidas, certo? E outros conteúdos, né? Então, aí só para a gente aí dinamizar um pouco, uma dinâmica, ver o professor resolver as questões, ver o professor resolver as questões e copiar as soluções, as resoluções, né? Ver o professor resolver, copiar depois de tentar resolver sozinho. E o por último que eu quero que vocês pratiquem bastante é ver o professor resolver, copiar, tentar resolver certinho aí e acertar, tá? Então, vocês provavelmente serão os quartos, né? Principalmente no dia do Enem. Então, vamos lá, pessoal. Como eu falei para vocês, as 3 principais medidas de tendência central são moda, mediana e média aritmética. Então, o que é moda? Quando vem na sua cabeça, o que é moda? É justamente a primeira coisa que vem na sua cabeça. Que é o quê? Aquilo que está em tendência, aquilo que estão usando, né? Por exemplo, agora que nós estamos na época de quarentena, é o TikTok, né? A moda é o TikTok, porque a maioria das pessoas está usando, é algo que está na moda. Então, mas só que aqui a gente vai estudar moda especificamente na estatística, dentro de um conjunto de dados. Então, o que é moda? Moda de um conjunto de valores é o elemento que ocorre mais frequentemente dentro desse conjunto. Então, aquele cara que aparecer mais, ele é a moda, certo? Então, quando nós temos que um conjunto de frequência tem uma moda, nós chamamos ele de modal, certo? Então, por exemplo, aqui, ó, como eu falei para vocês, eu aponto o problema para vocês e a gente vai verificar junto a solução. Então, aí o exemplo. Silvana fez a árvore genealógica de sua família paterna.
qual é a moda das idades da família paterna de Silvana. Então, observe aí, nós temos um conjunto de dados, ok? Então, aí vocês podem até conferir logo quantos elementos tem, certo? Nós temos aí 4, 7, 11, 15, 17 elementos, né? 17 elementos. Então, vamos ver aí quem se repete mais. Aquele cara, dê logo uma olhada você mesmo aí. Aquele cara que se repetir mais vai ser a moda. Então, observe aí o valor nesse conjunto de dados, aí nessa árvore feita pela Silvana, qual o valor que se repete mais? Certo? Se você respondeu 40, você acertou. Então, aí, pessoal, qual é que se repete mais? O 40. Observe aqui, ó, 1, 2, 3, 4 vezes. Professor, mas, por exemplo, 7 se repete 3. Não, a moda é aquele que se repete mais. O que você precisa saber só sobre a moda, pessoal, é que tem casos, mas vai ter casos que tem duas modas? Vai. Se, por exemplo, o 7 aparecesse mais uma vez aí, a moda seria o 40 e o 7. Aí nós diríamos que aí seria um conjunto bimodal, tá? Bimodal quando tem duas modas. Tem trimodal? Tem, quando tem 3 modas. Professor, e se tiver valores, mais de 4 valores que aparecem na mesma quantidade e o máximo de vezes? Aí nós chamamos de multimodal. Aí você pensa um pouquinho aí, pensa comigo. Mas pode ter aquele cara que não se repete? Ou seja, aquele conjunto de dados que não se repete nenhum número ou nenhum dado? Tem. Esses conjuntos de dados, pessoal, onde não se repete, algum termo não se repete, nós falamos que eles são amodal. Então vamos lá, recapitular aí sobre moda. Amodal não tem moda. Modal só tem uma moda, que é nesse caso, nesse exemplo que a gente está vendo aí. Bimodal, 2 modas. Trimodal, 3 modas. Acima de 3, né, 4 ou mais, multimodal. Certo? Então, aqui nesse exemplo específico, nós temos apenas uma moda, que é o 40. Ok? Aí vamos ver o que é mediana. Mediana. Mediana, pessoal, não é que você vai pegar uma pessoa chamada Ana e vai tirar a altura dela. Não tem nada a ver. Certo? Mediana, na matemática, especificamente na estatística, de um conjunto finito de valores dispostos em ordem crescente ou decrescente de grandeza, é o valor central. Se o conjunto tiver um número ímpar de elementos, é o valor central. Se a média aritmética dos dois valores centrais, é porque essa quantidade de dados é par. Ou seja, pessoal, essa questão que fala aqui da mediana de organização dos dados de forma crescente ou decrescente, na estatística nós chamamos isso de organização em rol. Nunca esqueça dessa palavra, rol, R-O-L. Rol é a organização de um conjunto de dados em ordem crescente ou decrescente, tá? A mediana, obrigatoriamente, você tem que organizar esses dados em rol. Não tem como. Você pode calcular? Pode, mas aí você vai ter que fazer a organização mental disso. Mas especificamente, você tem que organizar ela em rol, ou seja, sempre do menor para o maior ou do maior para o menor, antes de você verificar quem é a mediana, certo? Então não esqueça dessa palavrinha aí, rol, tá? Só um momento. Isso, vamos continuar. Então, pessoal, vamos pegar o mesmo conjunto de dados que nós tínhamos. Agora a gente vai colocar a árvore genealógica aí da família da Silvana em ordem crescente. Então, você vai pegar e organizar em ordem crescente. Observe a organização aí embaixo.
Certo? Então, pessoal, isso aí é uma organização em hall. Até aí, quando você vê o hall, você até consegue ver mais claro quem é a moda, né? Você vê o 40 e se repetir 4 vezes, né? Mas nesse caso, a gente está atrás de quem mesmo? Mediana. Isso mesmo, mediana. Então, observe aí, pessoal. Organizamos em hall. Agora a gente vai ver quem está no meio. Olha só. Observe que o cara que está no centro dos dados é o 35. Então, esse cara aqui, ele é a mediana, certo? Reparem que antes dele nós temos 8 termos e após eles nós temos 8 termos, certo? Então, qual é o termo do meio? 35. Professor, mas se a quantidade fosse par, por exemplo, eu tivesse mais um termo aí, e aí, quem ia ser a mediana? Aí você ia pegar os dois, por exemplo, se eu coloco mais um valor aqui, vamos supor aí 75, né? Não vai ser mais o 35 a mediana, seria o 35 e o 37, porque a quantidade de termos seria par, seriam 18 termos, né? Aqui nós temos 17. Aí, quando a quantidade é ímpar, a gente consegue verificar fácil o termo do meio. Agora, se a quantidade de termos forem par, for uma quantidade par, a quantidade de termos, aí você pega os dois termos do centro. No caso aqui seria, se eu colocar um termo aqui, o 35 e o 37. Aí você somaria 35 mais 37 e dividiria por 2, que no caso daria aí 36, né? Aí a mediana seria o 36. Ok? Então vamos recapitular aí rapidinho o que nós já vimos. Moda, o valor que mais se repete num conjunto de dados, o valor com maior frequência. Mediana, quando nós organizamos dado em hall, que é a organização dos dados em ordem crescente ou decrescente, é o termo central. Se for uma quantidade de termos ímpar. Se for quantidade de termos par, você soma os dois termos do centro e divide por 2. Tira uma média aritmética dos termos. Ok? Até aí? Tranquilaço? Vamos continuar a nossa aula. Agora eu pergunto para vocês, o que é média aritmética? Isso aí aparece demais na nossa vida, né? Você vai assistir o jornal, a média, hoje em dia, né? A média de mortos em tal país é tanta, a média de mortos em tal país no dia é tanta, né? Mas vamos falar de coisa boa, não vamos falar de morte, né? Vamos falar de idades aí, nós somos todos jovens. Por exemplo, se eu for querer tirar a média aritmética em uma sala de aula, o que a gente faz? Da idade, por exemplo. A gente soma todas as idades e divide pelo número de alunos ou de pessoas dentro de uma sala. Então, o que é a média aritmética de um conjunto de números? É o valor que se obtém dividindo a soma dos seus elementos pelo número de elementos do conjunto. Então, nós falamos que é o quê, pessoal? O somatório dos termos desse conjunto dividido pelo número de termos. Isso é média aritmética. Certo? Então, é muito importante você ter isso na mente. Tem muita questão que vem no Enem só sobre a média, né? Então, ó, vamos verificar aqui do nosso exemplinho. Então, ó, vamos calcular a média de idade da família de Silvana. Então, primeiro, ó, a gente vai fazer o quê? A soma. O que eu aconselho vocês, pessoal? Não façam aquela organização, né? Você vai ver aí em muito site, muita videoaula, e muito livro, e muita apostila. Primeiro aquela somatória gigante, né? Não, pessoal, soma logo, organiza para somar isso aí. Obtém logo a soma. Depois você faz só dividir pelo número de termos. Não gaste pincel, não gaste lapiseira, não gaste qualquer coisa para, por exemplo, fazer primeiro um passo a passo. Soma logo. Você tem que lembrar, média aritmética, eu tenho que somar. Então você soma logo primeiro e por último você divide pelo número de termos. Você organiza bonitinho e divide. Tá? Então, por exemplo, aí, a nossa soma aí deu quanto? Ó, 507. Somando todos os termos aí, todas as idades, temos 507. Certo? Então, a gente já tem o somatório das idades, que é o 507. Ok? Agora, a gente vai dividir 507 por quanto? Lembra lá quantas pessoas tinham? Ó, 17 pessoas. Aí você divide. Então, a média de idade aí é quanto? 29,8. Só se aparecer lá no Enem aproximadamente 30. Você marca, né? Aproximadamente 30.
certo? Só tome cuidado, pessoal, uma outra dica, principalmente nessa questão de tempo, o Enem gosta de tirar algumas pegadinhas, né? Por exemplo, 29,8 seria, ele coloca lá na resposta, 29 anos e 8 meses. Se você marcasse isso, você ia errar, tá? Porque lembre-se que o ano ele não tem 10 meses, né? Então não poderia ser 29 anos e 8 meses. O ano ele tem 12 meses. Então você iria ver aí 80% de 12 meses, certo? Então você teria que ver aí qual mês daria. Daria algum mês aí, algum dia, provavelmente, né? 10% seria 1,2, aí você ia fazer daria 9 meses mais 60% de um outro mês. Certo? Então, daria, eu acho que provavelmente uns 9 meses e 18 dias. 29,8. Daria 29 anos, 9 meses e 18 dias. Certo? Então, tome cuidado, pessoal, com esse tipo de questão, principalmente nessas questões que vêm aproximadamente, ou eles querem dar essa pegadinha aí em vocês com o tempo. A média ponderada, pessoal, a média ponderada ela é uma consequência da média aritmética. A média aritmética, por exemplo, você vai pegar quem aqui, ó, por exemplo, se fosse média aritmética, você ia pegar o valor 1, somar com o valor 2, com o valor 3, com o valor 4 e dividir pelo número de termos. A média ponderada, o que entra esses caras bem aqui, ó, o peso. Você vai pegar o valor 1, peso 1, valor 2, peso 2, mais até o valor n, peso n, e dividir pela somatória dos pesos. Quando você vê isso aqui, galera, isso aqui não é nem um monstro, tá? Isso aqui você vê muito na matemática e principalmente em livro didático. Isso aqui só quer dizer uma coisa, que você vai ter que somar. Esse símbolo, quando vocês verem, ele é o símbolo de somatório. Somatório. Você vai ter que somar, né? Então, essa daí é a média ponderada. Ela é uma consequência da média aritmética. Quando é que eu vou usar a média ponderada? Quando você tiver peso, né? Ou quando, por exemplo, você tiver uma repetição muito grande de valores. Isso acontece muito em tabelas, pessoal, tá? Você usa muito média ponderada em tabelas. Então, é o que nem eu falo para vocês. Ela é uma consequência da média aritmética. Normalmente, eu nem muito ensino a média ponderada, porque eu falo para vocês, ela é uma consequência da média aritmética. Ela é uma média que tem como base a média aritmética. Ok? Vamos ver uma questão aí? Essa questão aqui maravilhosa. Do Enem de 2010. Diz assim, uma equipe de especialistas do Centro Meteorológico de uma cidade mediu a temperatura do ambiente, sempre no mesmo horário, durante 15 dias intercalados. Então, a gente já sabe que tem aí 15 dias. A partir do primeiro dia de um mês, esse tipo de procedimento é frequente, uma vez que os dados coletados servem de referência para estudos e verificações de tendências climáticas ao longo dos meses e anos. As medições ocorridas nesse período estão indicadas no quadro. Então, aqui está o nosso quadro lindo, maravilhoso. Em relação à temperatura, os valores da média, mediana e moda são, respectivamente, iguais a quanto? Pessoal, essa pergunta ela é muito frequente. Todo Enem tem. Todo Enem tem, né? Eles sempre gostam de uma questão ou duas questões para você calcular os três. A média, a mediana e a moda. Lembra a sequência que eu acabei de ensinar para vocês? Quem é que nós temos que calcular primeiro? Se você respondeu a média, muito bem, você errou. Você tem que calcular primeiro sempre, pessoal, a moda. A moda, porque ela é a mais fácil. O Enem tem isso, sempre começa do fácil, pessoal. Sempre faça o mais simples. Então, a primeira coisa que a gente deve calcular é a moda. Depois a mediana e, por último, a média. Na resolução do exercício, eu coloquei primeiro a média, tá, gente? Mas siga o que eu acabei de lhe falar.
Então, vamos ver aí a solução desse exercício. Então, temos a tabelinha aqui bonitinha. Olha, o que foi que eu fiz primeiro aí? Organizei os valores em rol. Isso aí já nos ajuda em quem? Na mediana, né? Então, a primeira coisa que eu vou calcular é a média. Ok? Observe aí, pessoal, uma dica importantíssima quando você for fazer a média. Quando você for fazer a média, o que eu falei para vocês, não façam isso aqui. Parem de loucuras de montar, isso aqui vai ficar uma coisa gigante, você vai somar um... Minha dica, principalmente quando vir essas tabelas, é você somar e colocar o resultado bem aqui, ó. Já está montado, pessoal, está bonitinho, ó. Você só faz acrescentar vírgula aqui, zero e quem não tem, e você faz a soma e coloca o resultado bem aqui. Você vai encontrar quem? O 255. Certo? O 255. Fez essa soma, divide pelo número de termos. Repare que bem aqui na questão, ele já diz lá que tem quantos termos? 15 dias. É os dias ímpares do mês, ó, até o 29. Os dias ímpares do mês até o 29. Então, são 15 dias. Então, dividindo 255 por 15, nós temos 17 graus Celsius. Ok? E a mediana? A mediana é uma quantidade de termos ímpares que nós temos no rol? Sim, 15. Então, quem é o cara que está no meio? Bora ver aqui. São 15 termos, pessoal. É o 8º termo que vai estar no meio, porque vai ter 7 antes e 7 depois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pronto, está aqui a mediana. Ó. 18. Tem 7 termos antes do 18 e 7 termos depois do 18. Não esqueça, pessoal, para calcular a mediana, você tem que organizar em rol. Ok? Ou então, o que você pode fazer? Você pode ir numerando aqui, né? O primeiro, o segundo, o terceiro, termo, quarto termo, mas aí vai dar mais trabalho. Acho que é melhor você organizar logo em rol. E por último, olha lá, 18. Nós fazemos a moda. A moda é o valor com maior frequência, pessoal. Quem aparece mais aí? O 13,5. Então, tendo em vista isso, ó, nós vamos ter nossa resposta, que é a letra B. Reparem lá naquela primeira dica que eu dei para vocês. Quem é que nós devemos calcular primeiro? Moda. Segundo, mediana. Isso. Terceiro, média. Isso. Então, pessoal, quem é a moda? 13,5. Você achava moda? Opa, desculpa. Você encontra a moda logo de cara, pessoal. Só olhando aqui a tabela, você já acha que é a moda. Observe que nisso o Enem tem muito. Você tem que analisar essas alternativas. Ó, no momento que você encontra a moda, como é respectivamente, ó, quem são as modas aqui? Tem 13,5, 13,5, 18, 21,5 e 21,5. Como a moda é 13,5, você já fica só entre a letra A e a letra B. Certo? Aí você encontra a mediana, que é 18. A única alternativa que tem 3,5, 18 é a B. Ah, nossa, professor, então eu não precisava calcular a média nessa questão? É, você não precisava calcular a média. Bastava você calcular moda e mediana, que eram os mais fáceis. Você não precisava perder o tempo, nem a caneta, fazendo isso aqui. Bastava você fazer moda e mediana. Por isso que eu falo para vocês, sempre comece pelo mais fácil. E outra coisa, pessoal, a média você já tem um resultado aqui nas alternativas. Em todas as alternativas diz que a média é 17. Me diz, para que tu vai calcular a média? Para quê? Certo? Então, sempre comece por moda e por mediana. Nunca esqueça disso. Para sempre, na sua vida. Vamos lá para uma próxima questão aí. A tabela a seguir mostra a evolução da receita bruta anual nos 3 últimos anos de 5 microempresas que se encontram à venda. O investidor deseja comprar 2 das empresas listadas na tabela. Para tal, ele calcula a média da receita bruta anual dos últimos 3 anos, de 2009 até 2011.
e escolhe as duas empresas de maior média anual. As empresas que este investidor escolhe comprar são... Então, repare que aí é uma questão somente de quê, galera? Somente de média. Somente de média. Nessa questão, ela não tem moda nem mediano. É muito comum também as questões só de média no Enem, pessoal. Então, você vai tirar a média aqui, ó, dos alfinetes W. Ó, quantos anos são? São 3 anos aqui, ó, 2009, 2010, 2011. Significa que você vai ter que somar cada um e dividir por 3. Qual é o que eu quero? O de maior média anual. É importante, galera, que no Enem sempre você grife logo o que ele quer e dê uma analisada nas alternativas, para você não perder muito tempo. Tá? Então, você vai fazer o somatório. Eu vou ensinar vocês a fazer essa questão do método tradicional e do método muito legal, que é o método Erickson, para esse tipo de questão, que são as questões que ele só pergunta sobre média. Toda questão que for de maior e menor média, pessoal, você pode ganhar muito tempo utilizando o macete que eu vou dar para vocês. Tempo precioso, que vai dar de você ganhar mais uma questão e ser aprovado aí no curso que você quer. Ok? Então, ó, vamos gravar aí a questão, vou passar para cá. Esse é o método tradicional de resolução. Certo? O que você vai fazer? Somar cada um e dividir por 3. Somar cada um e dividir por 3. Alfinetes V, 200 mais 220 mais 240. Dá quanto? De cabeça aí, rápido. Isso, 660. 660 dividido para 3, 220. Balas W, somando aí de cabeça, rápido. 200, 230 mais 200 dá 630. Certo? Então, 630 dividido para 3, 210. Ok? X, 250, mais 210, mais 215, 675. Dividido para 3, 225. Pizzaria Y, aí 230 vezes 3 dá 690, dividido para 3, 230. E por último, a tecelagem aí, que é o menor de todos, vai dar 615, dividido para 3, 205. Então, quem é os maiores valores aqui, ó? Aqui, professor, tem a maior média, o X e o Y. Então, você pega lá e taca ali sua caneta no X e o Y. A pizzaria Y e o chocolate X, pessoal, são os que têm as melhores médias, as maiores. Lembre-se que ele quer a maior. Se ele perguntasse as menores, por exemplo, aí você ia marcar a tecelagem Z e as balas W. É muito comum essas perguntas de maior e menor média. Muito comum no Enem. Tá? Esse aí é o método tradicional. Dá um pouquinho de trabalho? Talvez. Pessoal, mas lembra o que eu falei para vocês? Às vezes a questão, ela já, principalmente questão de tabela e gráfico, ela já vem armada, linda para você. Então, você vai fazer o quê? Ó? Quando for esse tipo de questão, primeira coisa que você tem que fazer em matemática para ser bom. Você tem que ser bom de soma, subtração, multiplicação e divisão. E são quem? As 4 operações fundamentais. Se você for bom nesses 4, pessoal, você resolve muita questão rápida. Você vai estar sempre em vantagem em cima dos seus concorrentes. Então, é muito importante vocês fazerem essa soma mental e confiar em você, principalmente, tá? Você tem que confiar na sua soma, porque tem gente que faz o seguinte, faz a soma mental, mas ainda vai conferir na mão, porque não confia em si mesmo. Você tem que praticar as atividades para somar sozinho, certo? E acreditar naquilo que você está fazendo. Então, observem que o que eu fiz aí? Eu já somei nas linhas, pessoal. Eu já ganhei espaço no meu rascunho. E lá no canto da minha prova eu fiz aqui, ó, soma 660. Soma 630. Soma 675. Soma 690. Soma 615. Tá, professor, mas o senhor vai dividir por 3 agora? Eu não. Por que eu não vou dividir por 3, pessoal? Toda vez que a pergunta for de maior ou menor média e a quantidade de termos é sempre a mesma, no caso aqui, quanto é? Em todas são 3 termos, ó, em todas.
Então, você não precisa dividir por 3, porque se você vai dividir todas por 3, é lógico que o maior vai ser aquele que tem o maior número. Igualmente, se fosse o menor. Quem seria o menor? Aquele que tem o menor número. Então, de cara, só de eu somar, eu já sabia que esses dois aqui são os maiores. Ó. Se eu dividir por 3 todos, é claro que o resultado desses daqui vão ser os maiores. Então, basta você fazer a soma. Aquele que der a maior soma vai ser os resultados. Se fosse menor, aquele que desse a menor seriam os resultados. Então, aí, pizzaria Y de chocolates bem mais rápido, né? Olha, você ia escrever só 1, 2, 3, 4, 5 números e ia marcar. Bem mais rápido que esse método aqui, né? Mas só use isso aí, pessoal, quando for a pergunta de maior e menor média, tá? Aí você utiliza esse método facinho, facinho, facinho aí. Ok? Dá uma olhada aqui, rapidinho. Ok. Tudo certo. Copiar aí, então nós já resolvemos quantas questões aí? 2, né? Provavelmente vai resolver mais uma ou 2 aí que deve ter no slide. Vamos para a próxima? Olha, essa daqui eu já trouxe a solução para ela. Olha o tamanho dessa questão, gente. Em 2013, vinha esse comando enorme para você e vinha também essa tabela enorme para você. Só que você já aprendeu o método Edison de resolver essas questões de média bem rápido, principalmente quando se pergunta maior e menor média. Ou menor média, né? Vamos lá para a questão de 2013. Primeira parte, vamos para a parte dos enrolejos. Uma escola... Deixa eu ver aqui que está na frente do meu coisa. Acho que é da periferia. Da periferia de São Paulo, está com um projeto em parceria com as universidades públicas. Nesse projeto piloto, cada turma encaminhará um aluno que esteja apresentando dificuldade de aprendizagem para acompanhamento especializado. Para isso, cada turma foram aplicadas 7 avaliações diagnósticas. Os resultados obtidos em determinada turma foram os seguintes. Sabendo que o projeto visa atender, pessoal, agora o de quê? Menor média. Deverá ser encaminhado qual aluno? Então, já coloquei a resposta aqui para vocês, tá? O que eu falei para vocês ainda há pouco? Pessoal, principalmente questão de tabela, ela já vem armada para te somar. Então, você não vai precisar calcular a média. Ele só quer a menor média. Então, basta eu somar. Todos vão ter, pessoal. Repara que agora aqui você vai ter que somar. Você vai ter que somar as colunas e não as linhas, tá? Porque os alunos estão na coluna e não as linhas. São 7 avaliações. Então, em todas você vai ter que dividir por 7. Então, é lógico que a menor média vai ser a menor soma. Né? Aqui eu acho que tá até coloquei errado aqui, tá, gente? A resposta aqui não é a maior, é a menor, tá? Não é o 47 ali que está marcado com a seta. Então, observe aí, pessoal. Se é a menor média, observe as somas. A soma aqui do primeiro aluno. A soma do primeiro aluno dá 25,7. A soma do aluno 2, 30,5. Tá aqui, pessoal. Tá armada a conta para vocês. Soma do aluno 3, 32,2. Soma do aluno 4, 42,5. Soma do aluno 5, 47. Certo? Deixa eu só dar uma leve corrigida aqui nesse nosso trabalho aqui. Essa seta é aqui. Esse cara é aqui. Pronto. Vou já voltar. Pronto. Pronto. Agora tá ok, pessoal. Então, observe quem. Quem é o que está aí com a menor média? 25,7. Certo? Só, mas o senhor nem tirou a média. Não precisa, pessoal. Se você for dividir por 7, ainda vai ser esse cara que vai ser a menor. Então, a resposta aí seria a letra A, o primeiro, né? Então, qualquer número aí que você fosse dividir por 7,
o resultado seria aí, o do menor valor seria do aluno 1. Ok? Então, sempre quando for maior e menor média, você pode fazer isso, tá? Ok? Agora vamos para uma questão que muitos alunos encontram dificuldades, que é quando vem com uma tabela, mas não vem igual a essa anterior. Uma tabela mais simples, ela vem uma tabela como se fosse uma tabela de média ponderada, vamos dizer assim, que ela tem pesos, ou que tem uma quantidade, que a quantidade não está enumerada em ordem. Né? Essa questão de 2014. Observe aí, os salários em reais dos funcionários de uma empresa são distribuídos conforme o quadro. A pergunta aí, pessoal, é só qual é a mediana dos valores dos salários dessa empresa. Tá. O que que acontece? Pessoal, tem muita gente que erra aí porque não presta atenção na tabela. Aqui na nossa tabela, esses valores são os valores do salário. E esses são o número de funcionários, 24, 1, 20 e 3. O que significa, pessoal? Se você fosse organizar isso aqui em rol, você teria que escrever o 622 24 vezes. Você teria que escrever o 1244 uma vez. Então, repare aí, 622 seria escrito 24 vezes. O 1244 seria escrito uma vez. E o 3110, 20 vezes. 6.220, 3 vezes. Ou seja, quantos eu tenho aqui no total? 48 termos no total. Ou seja, eu tenho 48 funcionários. 48 funcionários. Quem vai ser a mediana? A mediana, pessoal, como é uma quantidade par, para você saber, basta você dividir por 2. 48 dividido por 2 é 24, né? Então, você vai ser o 24º, 25º. Ah, professor, e se fosse número ímpar, tipo 49? Aí, se eu dividir 49 por 2, dá 24,5. Aí seria o 25º termo, porque ia ter 24 antes e 24 depois, tá? Aqui em 48 termos, os termos que pertencem à mediana é o 24º termo da escrita em rol, tá? Isso é uma dado organizacional. E o 25º da organização em rol. Por quê, professor? Porque antes do 24º termos, eu vou ter 23 termos. E depois do 25º, eu também vou ter 23 termos até chegar no 48º. Professor, mas como eu vou descobrir nessa tabela aí quem é o 24º e o 25º? Olha para o menor valor. Quem é? 622. Ele vai ser organizado quantas vezes? 24. Ou seja, o 24º termo é o 622. Depois, quem é o menor? 1244. Esse cara vai ser o 25º, porque só tem um. Aí, por exemplo, do 26º, né? Aí vai, do 26º vai ser o 3.110, ele vai aparecer 20 vezes. Né? Vai até aí o 45º, né? Aí o 6º, 7º e o 8º vai ser até o 48º, 6.220. Mas esses daí não me importam. Só me importa o 24º termo, que vai estar aqui dentro. Aí o próximo da sequência, que é o 25º, é o 1.244. Lembre-se, a quantidade é par, então a gente vai ter que somar esses dois termos e dividir por 2, certo? Não, porque nas respostas já está a alternativa com resposta para você. Se você vai somar, pessoal, 622 com 1.244 dividir por 2, é claro que vai dar um termo entre eles dois, entre 622 e 1.244. Mas não pode ser nem esse, nem esse. A única resposta possível é a B. Eu nem preciso calcular. Mas se você quiser somar, você soma, né? No caso, vai dar 1.866. 1.866 dividido por 2 dá 933. Certo? Então, pessoal, dicas preciosas aí, tá? Essas questões aqui, esse tipo de tabela, ela às vezes vem bem mais complexa, numa coisa chamada tabela de frequência. Certo? Então, muitas das vezes, ela vem bem mais complicado do que normal.
Então, é sempre importante vocês seguirem essas dicas. Não esqueça média, moda e mediana. Se for a mesma questão, primeiro calcula moda, mediana, depois média. Média aritmética. Se perguntar maior, menor, média, não precisa dividir no final, basta somar. Se ele perguntar maior, média, é o valor com maior soma. Se perguntar menor, média, é o valor com menor soma. Se a quantidade de termos forem iguais para ambos os conjuntos, tá? E quando for nesse termo aí, pense na organização de forma na sua cabeça, ou então você escreve mesmo aí nessa questão aqui que nós acabamos de resolver, tá? Bom, gente, essa foi a nossa aula. Deixa eu tirar aqui o nosso slide. Espero que vocês tenham aprendido um pouco aí. Ainda está gravando, né? Não esqueçam de estudar, não esqueçam de fazer exercícios. Tem uma porrada de exercícios aí na internet para vocês fazerem. Se vocês quiserem, entrem em contato aí que eu mando algum arquivo para vocês para a gente continuar as nossas aulas e vocês continuarem fazendo os exercícios, ok? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Agora já são 14h50 aqui no meu relógio. Uma aula aí de 50 minutos para vocês, então. Certo? Um abraço a todos aí. Vou parar a gravação agora.